Olá, boa noite. Agora são 8 horas da noite. Hoje é 2 de setembro de 2014. Estamos ao vivo, direto do estúdio da Top TV Brasil, com mais uma edição do programa TV Sindmédico, o seu canal direto de comunicação com o Sindicato dos Médicos, que hoje recebe a doutora Rosilane Rocha. Ela é médica do trabalho, presidente da Associação Brasiliense de Medicina do Trabalho, a ABRANT, recém-eleita representante do Distrito Federal no Conselho Federal de Medicina, tendo como suplente o médico cirurgião do aparelho digestivo Sérgio Tamura. Eu gostaria muito de agradecer a presença da doutora, da senhora, nessa noite aqui no programa TV Sindmédico e também parabenizar pela recém-eleição aí, representante do DF no Conselho Federal, é isso? Obrigada, Lucas. Boa noite a todos. É uma honra para nós estarmos aqui e agradeço desde já o convite. Eu gostaria de começar perguntando para a senhora, assumindo o cargo de conselheira, você entrega a presidência da ABRANT, quem assume no seu lugar? Não, na verdade, Lucas, não há necessidade de entregar a presidência da ABRANT. Eu estarei na gestão, à frente da presidência, até abril de 2015, e aí quando devemos ter um novo processo eleitoral. Lembrando que você pode participar do programa TV Sindmédico através do Linha Direta. Você pode mandar o seu comentário, a sua pergunta, pode conversar com a doutora Rosilane Rocha, que está hoje aqui nesta edição do programa TV Sindmédico. Veja como é fácil participar. Para participar é muito simples. Acesse www.sindmedico.com.br. Clique no ícone TV Sindmédico. Ao lado da janela de exibição do programa, no Linha Direta, você coloca o seu nome e a sua mensagem. Caso queira uma resposta por e-mail, digite no campo indicado. Participe e ajude a construir o seu canal de comunicação com a TV Sindmédico. As perguntas já estão chegando. A primeira que eu faço para a doutora Rosilane é, doutora, qual que é a sua motivação para militar no movimento médico? Bem, Lucas, a medicina brasileira tem sido vilipendiada. O desrespeito aos médicos, ela é flagrante e sofre um processo contínuo de culpabilização por todas as situações críticas da saúde nesse país. Lucas, os médicos, eles viveram durante muitos anos imersos em cientificidade. Todo o tema que foge o saber médico não é de interesse da classe. E isso tem nos custado exatamente testemunhar esse processo doloroso de culpabilização dos médicos, de desvalorização do profissional, que é vivenciado por todos nós e pela sociedade também que sofre com isso. E como foi a sua campanha e do Dr. Tamura para o Conselho Federal de Medicina? Bem, Lucas, a campanha da Chapa 3 Renovação, ela foi feita de forma muito séria. O Grupo Renovação, ele é composto por 47 médicos de várias especialidades. Esses médicos são sérios, comprometidos com o movimento, eivados de um sentimento superior, e que nós trouxemos para a campanha como elemento fundante a ética e o atendimento das necessidades e dos anseios da classe médica no Distrito Federal. Nós tivemos como estratégia central da campanha o contato pessoal com os médicos. Então, nós buscamos ir pessoalmente conversar com os colegas médicos, ouvir as suas demandas, entender as suas dificuldades, conversar. Então, mais do que o voto, nós propusemos um vínculo para um trabalho em conjunto. E fez total diferença essa conversa com os médicos, porque nós nos apresentamos, nós conhecemos novos colegas, nós tivemos oportunidade, então, de celebrar vínculos. Vínculo é maior do que voto. Vínculo da perpetuação de um trabalho em conjunto a ser desenvolvido dentro do Conselho Federal de Medicina. E, dessa forma, a vitória veio ao longo, ao final desse processo da campanha,
ela materializa que o trabalho foi bem feito, ela materializa a renovação, essa proposta de renovação, que não é, Lucas, tão somente a renovação de pessoas, mas a renovação, sobretudo, de ideias, de comportamentos e de atitudes. A expressão numérica, né, final dos votos, foi muito importante para nós, porque nós tivemos certeza de que os médicos do Distrito Federal estão realmente ávidos por uma verdadeira representatividade dentro do Conselho Federal de Medicina. Afinal, nós estamos no quintal do Conselho Federal de Medicina e nós devemos ter, por sermos capital federal, uma voz mais alta, mais enérgica, mais atuante. Nós entendemos que o objetivo do Grupo Renovação é apenas trabalhar pela valorização da medicina, a defesa do médico e o respeito da nossa profissão. Este é o único objetivo, é exatamente o que mobiliza esse Grupo Renovação. Nós recebemos aqui através do Linha Direta a pergunta do Dr. Edson. Edson, sua pergunta vai ser encaminhada para a diretoria do sindicato, que vai responder por e-mail. Okay? Mais uma pergunta para a doutora Rosilane. Gostaria de saber qual a sua perspectiva de trabalho no Conselho Federal. Bem, Lucas, um trabalho sério, né? Levar experiência e conhecimento para trabalhar na construção coletiva de um Conselho Federal de Medicina forte, atuante, que venha realmente trabalhar dentro da valorização da medicina nesse país. E, doutora, como está encarando essa mudança de liderar uma sociedade de especialidade para ser conselheira federal? A nova função vai exigir mais? Bem, Lucas, é um novo desafio apenas, que também foi amadurecido ao longo da campanha, né, em meio às várias discussões e conversas e debates que tivemos dentro desse grupo, que se compõe de 47 colegas, como eu havia dito. Então, não vejo grande problema. Hoje eu estou à frente da diretoria de ética também e defesa profissional da Associação Nacional de Medicina do Trabalho, e também sou membro da Câmara Técnica de Medicina do Trabalho dentro do Conselho Federal de Medicina. Por lei, o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Medicina, eles são os órgãos fiscalizadores da ética da profissão, julgadores e disciplinadores da classe médica, cabendo-lhes aí, então, zelar pelo perfeito exercício ético da profissão. Eu acho que muito importante é levar este conhecimento do exercício ético, do dever do médico zelar por esse exercício, pelo prestígio da nossa profissão, levar este conhecimento aos jovens futuros colegas médicos ainda na graduação. Eu acho que a gente precisa buscar já sensibilizar os colegas ainda na graduação, não somente os residentes e os médicos já especialistas. Doutora, na sua campanha ao CFM, você se posicionou contra a eleição de conselheiros com vínculos políticos. Você se preocupa com a possibilidade de um aparelhamento partidário das entidades médicas? Sim, Lucas. É desejável em um país democrático que nós tenhamos diversas ideologias políticas, não há pecado algum em um médico se afiliar ao partido X ou Y por identificação ideológica político-partidária. Só não é admissível que este médico traga para o interior de uma entidade médica as suas ideologias políticas partidárias e que use a máquina em prol dos seus interesses particulares e dos interesses do seu partido, seja ele qual for, mas ainda pior se essa ideologia ou este partido fere os interesses médicos. Portanto, realmente, durante a nossa campanha, nós deixamos muito claro para todos os nossos colegas médicos que Rosilane Tamura, dentro do Grupo Renovação, nenhum de nós tinha vínculo político partidário, nem estaríamos usando a entidade para nos promover
ou para promover qualquer ideologia político-partidária. Lembrando mais uma vez que você pode participar aqui da entrevista com a doutora Rosilane, recém-eleita representante do Distrito Federal no Conselho Federal de Medicina. Participe pelo Linha Direta, aqui logo ao lado do player, você pode mandar a sua mensagem. A gente vai fazer um rápido intervalo e já voltamos com o programa TV Sindmédico. L'eau est un bien trop précieux pour être gaspillé. O futuro dela depende de você. Estamos de volta com o programa TV Sindmédico, segundo bloco agora, entrevistando a doutora Rosilane Rocha, que é presidente da Abrante e também recém-eleita representante do Distrito Federal do Conselho Federal de Medicina. Doutora, a pergunta que abre o segundo bloco da edição de hoje do programa TV Sindmédico é como você projeta a atuação política do CFM na defesa da medicina e da profissão médica na próxima gestão? Bem, um posicionamento mais forte, né, em busca realmente da defesa da medicina, do médico e da sociedade. Um trabalho fortalecido com a união dos médicos, buscando
unir mais os médicos, levar conhecimento, trabalhar comunicação interna dentro mesmo do próprio conselho, dentro da classe, mas para a sociedade também, para os colegas médicos na graduação, na residência, bem como os médicos já especialistas. Eu entendo também, Lucas, que a gente precisa, dentro do conselho, dentro das entidades médicas, aí eu vou falar das entidades médicas e dos conselhos regionais também, e das demais entidades irmãs, que os gestores precisam entender, compreender a magnitude do seu papel, a responsabilidade da sua gestão dentro da entidade, buscando realmente trabalhar em prol da medicina, em prol dos médicos, em prol do conhecimento médico e da sociedade. Não mais deixando sobressair, né, alguns interesses ou algumas divergências, né, em detrimento desses objetivos principais. Doutora, e passada a temporada de eleições nas entidades médicas locais e agora no CFM, como você avalia o cenário do movimento médico no DF? Bom, Lucas, como eu havia dito antes, os médicos, eles vivem imersos em seus estudos, em artigos científicos, procurando aprimorar-se cada vez mais para prestar ao seu paciente uma medicina de qualidade. Decorrente desta alienação política, eu diria, os médicos sofrem, né, com as precárias condições de trabalho, com as sobrecargas, com as demandas crescentes, com o ritmo e a pressão, com a tensão e as ameaças que sofrem, mas mesmo assim, eles ainda hoje estão apartados do movimento médico. Eles não conseguem ter conhecimento e nem compreender a importância do seu papel e da sua atuação dentro do movimento médico. O médico, normalmente, ele se alija desse processo e isso é muito prejudicial. Ao contrário, eu entendo que todo médico hoje tem o dever de se atualizar do que está acontecendo nesse país em relação à medicina e procurar participar ativamente desse movimento de forma a salvaguardar a profissão que ele abraçou por sacerdócio, porque hoje realmente é uma questão de sobrevivência, né? O desrespeito à nossa profissão hoje é uma questão de sobrevivência da classe, buscar atuar ativamente nesse processo, nesse movimento. E é por isso que o CFM também tem esta importância de trazer essa informação, esse conhecimento e unir os médicos em torno desse objetivo comum. Doutora Rosilane, no Poder Executivo, a atuação dos médicos em cargos eletivos e de primeiro escalão é bastante evidente. Mas como você avalia a participação de médicos no Legislativo? Bem, Lucas, nós temos hoje 54 médicos, ou melhor, 54 políticos que se identificam como médicos dentro do Parlamento, dentro do Congresso Nacional. Na realidade, apenas 4 deles trabalharam em defesa da medicina, em prol da profissão, da categoria. São eles o deputado Mandetta, o deputado Caiado, o senador Paulo Davim e o deputado Eleusis. Esses 4 realmente são 4 médicos que também nos representam dentro do parlamento. Existe, então, uma campanha nacional e que todos os médicos precisam ficar atentos, que é exatamente de apoio aos candidatos médicos que trabalham pela medicina neste país. E aí nós precisamos ficar atentos a quais são esses médicos e como que podemos participar efetivamente desta campanha. E eu estou dizendo isso não ligada a nenhum vínculo partidário. É apenas um posicionamento que cada médico tem que ter dentro do movimento, que é apoiar candidatos médicos que realmente irão nos representar no parlamento. E qual que é a sua expectativa em relação à participação de médicos no pleito deste ano? Bom, Lucas, é extremamente importante, porque
foram eleitos médicos que não justificaram os votos recebidos, porque efetivamente não trabalharam na causa do médico. Hoje nós precisamos, mais do que discurso, de ficar atentos à história do médico, às suas lutas deste candidato político, o que efetivamente ele fez em prol da categoria, quais os resultados do trabalho empenhado em prol da categoria, o que foi feito efetivamente pela medicina, pelo médico, pelo serviço de saúde de qualidade na cidade ou no nosso país. É importante que o médico fique atento a isso. E nós sabemos recentemente, por exemplo, um exemplo, que o deputado Mandetta, ele gravou um vídeo de apoio, por exemplo, ao Dr. Gutenberg, que é um dos nossos candidatos. Então nós precisamos avaliar exatamente as lutas desses candidatos, os resultados do trabalho empregado em prol da medicina e do médico. A senhora acha que no pleito desse ano há chances reais de se eleger candidatos médicos aqui no DF? Acredito que sim, acho que devemos, porque temos sim candidatos bons que realmente tiveram à frente de uma luta em prol da categoria. E eu acho que é importante nós médicos reconhecermos quais são esses candidatos. Lembrando mais uma vez que você ainda pode participar do programa TV Sindmédico através do Linha Direta. Estamos quase chegando ao final do programa, mas ainda dá tempo, viu, doutora? Vamos falar agora sobre a sua especialidade, que é a medicina do trabalho. Mais do que é habitual, tem-se a impressão de que está cada vez mais presente um desconforto entre as categorias em relação ao desgaste do profissional da saúde, da incidência de depressão e outras doenças de fundo psiquiátrico e afetivo. Essa é uma percepção correta? É perfeitamente correta, Lucas. Sim, além de cirurgiã, eu sou médica do trabalho e também especialista em medicina legal e perícia médica. Eu tenho, então, a oportunidade de vivenciar a realidade da medicina e sentir na pele as dificuldades que os meus colegas médicos sentem lá na ponta. Então, com o máximo respeito que tenho aos meus colegas mais velhos e também experientes, mas é necessário vivenciar a realidade da medicina, as precárias condições de trabalho, para poder avaliar e compreender o trabalho que o médico desempenha lá na ponta. Então, por isso, eu digo dessa necessidade de estar atento às dificuldades que os médicos vêm sofrendo. Os médicos e os demais profissionais de saúde estão sofrendo com sobrecargas de trabalho, estão sendo ameaçados no seu local de trabalho. E isso traz muito sofrimento e adoecimento também. O sentido do trabalho do médico, ele é resgatado e é ressignificado. A cada paciente que ele cura, a cada paciente salvo por meio do seu próprio trabalho em conjunto com o trabalho dos demais profissionais de saúde. Então, nós temos observado e testemunhado médicos adoecidos, médicos que têm morrido por várias doenças, mas médicos jovens, principalmente, nos chamam a atenção, porque muitos morrem por infarto agudo do miocárdio e temos também casos vários de suicídio. É uma questão triste, mas é real, é vivenciada, essa pressão, essa tensão, fatores estressantes que levam o médico a sofrer e a adoecer. Ao contrário do que falam, o médico, ele é acusado de mercenário, de descomprometido e de faltoso, mas na realidade ele sofre e se preocupa porque não consegue prestar um atendimento de qualidade ao seu paciente. E isso aí realmente é perfeitamente comprovado, é só caminhar pelos hospitais públicos hoje em dia em todo o país, me chama a atenção porque é da minha área, a medicina do trabalho,
E o trabalho ele não deve ser uma fonte de adoecimento. Ao contrário, o trabalho ele é um elemento fundante do homem. E ele deve ser o meio para trazer prazer e bem-estar, e não para trazer sofrimento e adoecimento. O médico que trabalha, ele exerce a sua profissão, ele tem paixão pelo que ele faz, e toda vez que ele se sente impotente, não conseguindo prestar um atendimento de qualidade, ele sofre e ele se estressa muito por isso também. Bem, como eu estava dizendo a você, o trabalho ele não é apenas um meio de sobrevivência. É por meio do trabalho que um homem ele se sente útil à sociedade, ele tem um sentido de pertencimento à sociedade, ele conquista o respeito dos seus pares, o respeito dos seus familiares, a admiração. E isso é exatamente o que o trabalho é para o indivíduo, mais do que a sobrevivência sua e de sua própria família. A gente tem observado que o médico ele é ainda muito admirado pela sociedade. Ao que pese essas acusações e esse processo longo de desvalorização da medicina e de desrespeito, o médico hoje é ainda um profissional muito valorizado, muito admirado. Valorizado, eu digo, no sentido de ser admirado pela população em geral, pela sociedade. Mas é dual, porque ao mesmo tempo que essa sociedade o admira, essa admiração funde-se a uma cobrança muito maior. Então, esta mesma sociedade que o admira entende que o médico ele é a culpa e a solução para todos os problemas da saúde nesse país. E, assim sendo, né, impotente e discriminado, ele adoece e morre. Doutora, a situação da saúde que a população tanto reclama, né, tão sofre nos hospitais públicos, seja aqui do DF ou do Brasil em geral, não afeta só os pacientes, né? Como a senhora disse, também os médicos, também a saúde dos médicos é afetada pela essa precariedade do sistema. Exatamente. Nós estamos chegando ao final do programa TV Sindmédico. Gostaria muito de agradecer a presença da doutora Rosilane Rocha. Por favor, doutora, suas considerações finais. O que a senhora achou de participar dessa edição do programa TV Sindmédico? É extremamente importante este espaço em que nós podemos levar informações para os nossos colegas médicos com temas relevantes. E aqui eu aproveito então o espaço também para trazer o meu agradecimento do Tamura, de todo o grupo Renovação, pelo apoio que tivemos, né, dos médicos que acreditaram na nossa proposta e ainda celebrando, né, e relembrando o vínculo que fizemos para um trabalho em conjunto, para o fortalecimento do Conselho Federal de Medicina e das entidades irmãs. Nós precisamos sim fortalecer, não há motivo para ficarmos desanimados, ao contrário, é uma nova era que se inicia, uma nova fase, nós estamos aí próximos das datas, da data de eleição e nós precisamos realmente avaliar com cautela os nossos candidatos para votar certo e trabalhar, né, de uma forma ética, mas mais robusta, de uma forma mais intensa, pela valorização da medicina, pelo resgate do respeito e pela defesa do médico. Obrigada. É isso. Em nome do Sindicato dos Médicos, eu agradeço a sua audiência na edição de hoje do programa TV Sindmédico. Não esqueça sempre do nosso encontro, toda terça-feira, às 8 da noite, aqui no site do Sindicato dos Médicos e também no site da Top TV Brasil. A gente se encontra. Até lá!